A paz do Senhor para todos vocês. Amém? Mais uma pergunta aqui, evangelista pensador na área, para responder a pastora Cris, que faz a pergunta, né? Lá no Josué 5, né? E a pergunta já vou falar. Lá diz assim, que estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército respondeu: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém? E ela fez a seguinte pergunta: qual a representação do homem que diz vir na qualidade do comandante do exército do Senhor? Ou melhor, o que representa, né? Esse povo faz umas perguntas meio, né, difíceis, assim, deixa complicada a perguntinha, comprida, né? Mas, de boa, tranquilo. E por que ele responde para Josué: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você pisa é santo? É interessante a pergunta. O que representa? Na verdade, o comandante lá provavelmente é o Miguel, né? Que aparece na Bíblia algumas vezes. Então, provavelmente é Miguel. Mas não importa o nome. Ele era um anjo de autoridade, né? Maior, que é o chefe, né? Comandante de guerra, né? Comandante de guerra. Isso dá a entender que havia uma guerra espiritual lá. Amém? Havia, ou haveria, melhor dizendo. Eles estavam se preparando. Ele não viu, Josué não teve visão do comandante lutando. Ele teve a visão do comandante se prontificando, ou melhor, se preparando para uma batalha. E Josué chegou e perguntou: você é por nós ou contra nós? Eu até imagino, né? Uma situação dessa, né? Eu vejo um exército gigante e pergunto, né? Vejo um comandante poderoso, bonitão, altão, gigante, vamos dizer assim. E pergunto: você é contra nós ou por nós? Qual é a tua? Isso que era fé, hein, cara? Josué era um homem de muita fé. Amém? Se fosse, eu não ia nem ousar perguntar, né? Mas a resposta foi interessante do comandante do exército do Senhor, que estava lá para batalhar contra Satanás, contra os demônios, contra aquela cidade que era uma cidade que era envolvida em bruxaria e feitiçaria. Então aquele comandante, ele era conservo da igreja, hoje, atualmente, né? Mas naquele momento ele estava diretamente para cumprir o propósito do Senhor. Veja a resposta, preste atenção. Em outras palavras, ele falou assim: ó, o senhor vai lutar por nós ou contra nós? Não, nem por outro. Eu estou aqui por causa do propósito de Deus. Eu estou aqui por causa da vontade de Deus. Olha só. Eu estou aqui por causa do propósito de Deus. Ele não respondeu isso, mas a resposta é isso. Eu estou aqui amando, né? Eu estou aqui obedecendo a ordem do Senhor. Eu não estou lutando por você. Interessante. Mas ele lutou. Ele lutou. Mas ele disse: eu não estou lutando. Eu não estou por você, Josué. Eu estou por causa de Deus. Porque ele estava cumprindo o propósito de Deus. É assim que nós temos que entender. Muitas das vezes, o propósito chamado de Deus não é porque você é especial, porque você é bonitinho, porque você é lindo, porque você é um homem de fé, porque você é true, né? Não é por causa disso que Deus está realizando o propósito. Não é o teu propósito, é o propósito do Senhor. É o propósito de Deus, e é isso que é importante. É nisso que você tem que colocar o teu pensamento, a tua ideia. Deus não está te servindo, embora a igreja contemporânea, melhor, a igreja moderna hoje, essa igreja que existe hoje, ela é uma igreja totalmente dominada por esse tipo de pensamento, como se Deus estivesse aqui por causa do meu propósito. Oramos desta maneira, vamos na igreja desta maneira. Nós queremos viajar esse ano, 2 viagens para fora, para a praia do Brasil ou para fora no estrangeiro. Então eu vou orar a Deus, vou consagrar para que Deus possa estar me abençoando. É mais ou menos assim a ideia do ser humano hoje. Parece um sistema de feitiçaria, de macumbaria que serve dessa forma. Se você estudar o sistema de bruxaria, o centro do sistema de bruxaria é você.
É a sua vontade, o seu desejo. O diabo nada mais faz do que ele aumenta aquilo, o pecado está em você, ele alimenta cada vez mais, realizando os teus sonhos e desejos. Veja a tentação de Jesus Cristo. Ó, eu vou te dar o mundo inteiro, porque isso me foi dado. Jesus falou o que para ele? Está entendendo? Então o que acontece? Não aceitou a ideia dele. Então o ser humano hoje não entende às vezes, e é uma verdade da igreja hoje. Ele age na ideia do diabo. E esse texto aí mostra muito forte, você vê, prestar atenção nesse texto, você entende que não era o centro, não era Josué, o centro não era Israel lá, o centro era a vontade de Deus, o propósito de Deus, o sonho de Deus. E essa que é a realidade para a igreja, para você. Você não é o centro, você é o centro do propósito de Deus para a salvação. Amém? Por causa do quê? Qual que é a motivação de Deus? Comunhão com você. Coisa que você não tem com ele. Coisa feia, né? Qual que era o centro aqui do propósito de Deus, né? Com Israel? Era usar Israel para punir as nações, para repreender as nações, para purificar o povo, purificar a terra na época, limpar a terra. E o anjo do Senhor estava por causa do propósito de Deus. E ainda faltava alguém para entrar no propósito de Deus que não entendia isso, que entendeu na hora, tá entendendo? Compreendeu na hora. Ele entendeu, como a gente lê a Bíblia, não entende às vezes, que era um costume da época, era uma cultura da época, né? E então você não presta atenção às vezes no texto da Bíblia, não procura entender por que isso, por que aquilo, né? Jesus Cristo certa vez falou, vocês têm que o quê? Vocês têm que o quê? Limpar os pés. Deixa eu limpar os pés de vocês. Deixa eu limpar os pés. Aí Pedro falou que não ia deixar, tal. Jesus falou, então tem parte comigo. Opa, então lava o meu corpo. Não, teu corpo já está limpo por causa da palavra. E os pés têm que ser limpos. Medita nisso. Isso vou deixar como tarefa para você pensar, meditar. E um dia o pastor Márcio me lembrava de deixar um tópico lá. E na próxima, talvez, né? Na próxima fala, no próximo vídeo, ou no próximo do próximo, o pastor Márcio vai me lembrar de falar para você o que representa, né, essa parte de Pedro com Jesus, essa conversa com eles. Que tem um pouco a ver aqui. Amém? É tremendo, é muito poderoso. Mas veja só, vamos entender o texto aqui. Agora é vídeo, né, que eu estou fazendo, fazer áudio era mais fácil ficar um tempão. Agora vídeo tem que ser mais rápido, né? Então veja só, qual que é a intenção de Deus aqui? Deus queria melhor, Deus queria, né, para o anjo atuar, para o anjo proteger, para Miguel, seja quem for que estivesse lá, para atuar, para o anjo do Senhor, comandante do exército, atuar no propósito de Deus e cooperar juntamente com Josué, era necessário algo. Por isso que ele falou, eu não estou nem aqui, nem por você, nem por... eu estou aqui por causa de Deus. Então qual que é a mensagem de Deus para mim? A Josué entendeu que, pô, ele está aqui por causa do Senhor, era para estar me ajudando. Mas o que está acontecendo? Ah, não. Qual que é a mensagem de Deus para mim? Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você pisa é santo. Ele entendeu na hora, tirou os pés, a sandália dos pés, melhor dizendo, tirou fora. Algo que o crente nunca faz hoje, nem quando se converte hoje na nova administração de igreja evangélica hoje. Infelizmente, está feio demais isso. Desde das campanhas, dos modos modo operante das igrejas, né, para o cristão. Não é à toa que um homem de Deus, quando chega numa igreja dessa, começa a orar pelas pessoas, se ele passar 2, 3 dias quebrando a dimensão, vai manifestar demônio em boa parte, se não falar em toda a igreja. Sabia disso? Tem homens de Deus que conheço que se fizer isso, as igrejas, o que vai manifestar de capeta não está escrito. Mas por quê? Por que será? Porque as pessoas, elas querem usar Deus. Elas querem que o comandante do exército do Senhor, tá entendendo? Que realmente hoje trabalha também os anjos em nosso favor, os anjos do Senhor trabalham em nosso favor para cumprir o propósito de Deus. Eles são conservos para o propósito de Deus.
e não para o teu propósito. Amém? Embora muitas das bênçãos que você pensa que Deus quer te dar por causa de você, não é por causa de você, é por causa dele, por causa da cruz. E quando você entende isso, você começa a ter acesso às bênçãos de Deus. E quando você não entende isso, é uma linha tênue aí, mano. Porque tá lá você para ser curado e não é, para ser abençoado financeiramente não é. E a única coisa que tem lá entre você e Deus é a sandália. A sandália está separando você da bênção de Deus. Deus quer te dar a mesma coisa que você quer, tá entendendo, meu? Josué queria batalhar contra aquela cidade, destruir aquelas forças naturais e espirituais. O anjo queria a mesma coisa. Os dois queriam fazer a mesma coisa, fizeram a mesma coisa, trabalharam junto. Mas ainda não estava liberado trabalhar junto. Ainda não estava liberado o anjo do Senhor protegê-lo e trabalhar com ele, cooperar com ele. No momento que ele fez o que devia fazer, Deus então manifestou o poder dele e Deus disse, vá! Deus liberou a batalha e começou a batalha no mundo espiritual. Sempre a batalha primeiro no mundo invisível, depois vem para o visível. Sempre é assim. Através da oração, da intercessão, mas de maneira certa. Por que você muitas das vezes não tem vitória? Tirar as sandálias dos pés é tremenda. Essa pergunta da irmã Cris. Às vezes você quer a mesma coisa que Deus quer te dar. Você quer, mas você não tem acesso porque você não tira a sandália. A sandália sempre representou conhecimento. Se você não sabe, é conhecimento ou poder. Ou seja, quando você tira ela, significa o quê? Você está se submetendo a outro poderio, a outro conhecimento, a outro poder. Você está convertendo-se, se entregando a tudo que é seu para outra pessoa. Está entendendo? É como se o camarada chegasse, um rei de autoridade, e falasse, eu quero tuas terras. Você tirava a sandália e entregava para ele. Você tem acesso a tudo, a minha vida e a tudo aqui. É isso. Ele sabia disso. Quando Josué, o anjo falou, na hora ele entendeu. Amém? Não, isso era costume isso. É uma revelação de Deus. Você anda sobre aonde você anda. Representa o que você segue. Teus pés, eles te direcionam teus pés. O que direciona teus pés é o conhecimento. Para onde você vai, o que você faz, é os teus pés que levam você. Na verdade não é. É o conhecimento que faz teu pé te levar. Amém? E a sandália representa esse conhecimento aqui. Você não vai ser mais levado pelo teu conhecimento. Você vai ser levado pelo conhecimento de Deus. Você vai ser mais carregado, você vai mais se firmar, né, no teu conhecimento. Você vai se firmar no conhecimento de Deus. Esse conhecimento teu é podre, então arranca fora diante de Deus. O lugar que você está é santo. Então tira fora. A sandália ficou lá, gente, do lado dele. Não consumiu, é uma representação, gente. Amém? Não é algo literal. Mas se torna literal quando você entende que o conhecimento que você... 1 Coríntios 3,18, se não me engano, né? Quer realmente, não seja louco, melhor. Não seja tolo, não engane a si mesmo. Se você quer receber a sabedoria verdadeira, desfaça da sua. Ou torne-se louco para receber a sabedoria verdadeira. Desfaça, né, da tua sabedoria, se torne vazio. Todo o teu conhecimento que você tem, rejeita ele em todas as áreas. Rejeita ele em todas as áreas. Para que o conhecimento de Deus substitua. Às vezes vocês dois... parece que nós somos tão importantes. Às vezes os dois querem o mesmo objetivo. Mas, amém? Às vezes você quer o mesmo objetivo de Deus. Só que Deus quer usar o conhecimento dele. Ainda que o teu pareça com o dele. O teu é genérico. O teu é falho. Não há homem que faça o bem. Não há homem sequer nenhum. Todos pecaram. Todos precisam da graça de Deus. Todo ato de bondade que você fez no mundo, toda atitude que você fizer de bondade, Deus não aceita. Nenhuma. Nenhuma. Ah não, mas eu vi em Atos Apóstolos um homem lá, que até Deus mandou Pedro pregar para ele, porque ele dava esmola para os pobres.
Ele servia quem mesmo? Ah, servia o Deus de Israel. Entendi. Tudo que ele fazia por causa de Deus de Israel. E o Novo Testamento chegou à maneira de cultuar. Deus mudou e ele continuava cultuando da maneira antiga ainda. Aí Deus mandou para falar para ele, mudou o sistema, mano. Deus se preocupou tanto com ele. Ele cultuava a Deus, ajudava os pobres. Ele fazia tudo que ele fazia por causa do propósito de Deus. E Deus facilitou o negócio para ele. Agora você vai fazer tudo por causa do meu propósito ainda. Só que agora a energia que vai operar para esse propósito vai ser minha. Você não vai precisar mais usar a tua força. Vai ser a minha energia. A diferença do Evangelho, do Velho Testamento, que é umas boas notícias também, os Velho Testamento, a diferença é que você usar a tua força para seguir a lei de Deus, cumprir o propósito de Deus. Deus queria chamar, cumpre o meu propósito, mas usa a tua força, o máximo que você puder, até onde você vai, até onde você conseguir. Né? Deus não era injusto. Ele olhava para Maria, ele via a força emocional e intelectual de Maria até onde ia. Então ele falou, ame a mim e me sirva até onde você pode, com toda a tua força. Não a força do Ramão, não a força do Peterson, não a força do Márcio, da Cristiane, do Robson, mas com a tua força. Era até mais fácil, né? Então, aparentemente, é com a tua força. Deus não era injusto. Só que no Novo Testamento, Deus fala assim, você vai fazer tudo igual Cristo. Aí complicou. Para adulterar tinha que pular cerca e pá. Para adulterar agora, basta imaginar. Eita, aí ferrou. Se o cara desse uma porrada, vem aqui que eu te mato. Pode arrancar o outro. Se arrancar o teu, pode até arrancar o dele. Dente por dentro. Não, agora você tem que orar por ele, amar ele. Não que você não vai se proteger, não. É outra situação. Outro dia a gente explica. Mas é interessante tudo isso. Muito importante. Por isso você deve entender que esse texto ele só fala de uma coisa, do propósito de Deus. O que vale é o propósito de Deus, ainda que os seus objetivos sejam os mesmos, ainda que seus ideais sejam os mesmos, né? Mas tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Tem que estar alinhado com o sonho de Deus. Tem que estar alinhado com a vontade de Deus e tem que ser feito como Deus quer. Tá entendendo? Ainda que o propósito dos dois seja o mesmo. O objetivo seja o mesmo, aliás. Você tem que fazer de acordo com o propósito de Deus. É fácil, gente. O cara é pedreiro. Ele vai construir uma casa. É costume dele construir a casa, é normal comprar. Ele vai lá, o patrão dele fala, normalmente os patrões dele, ou o pintor, pinta, ele pede tanto que ele já vai, compra a tinta que ele quer e usa a tinta que ele quer. O pedreiro, aqueles que pedem já o dinheiro para dar de entrada, ele mesmo administra, o pedreiro, o construtor, tudo. Constrói uma casa. É igualzinho. Aí Deus chega e contrata o pedreiro. O pedreiro vai fazer, o pintor também. A maneira deles fazerem é pegar o dinheiro e agora o chefe fala, o dono da obra, o chefe, dono da casa, não, eu vou comprar o meu material. Você vai fazer com o material que eu vou colocar aqui. Eu vou comprar a argamassa, eu vou comprar tudo, o piso, eu vou comprar. Vocês vão usar esse material. É só isso. Você sabia que tem pedreiro que fica muito bravo? Tá entendendo? Só que o interessante é que Deus coloca o melhor. Deus coloca o melhor. E por que o pedreiro fica bravo quando o patrão faz isso? É lógico. É porque ele rouba o patrão. Nenhum pedreiro ia ficar bravo, nenhum pintor ia ficar bravo se o patrão chegasse para ele com a tinta de primeira linha, com o rolo de primeira linha, tudo de primeira linha, o melhor do mercado, o melhor areia, a melhor pedra, o melhor tijolo. Nenhum pedreiro ou pintor ou construtor ia ficar irritado ou bravo. Nenhum arquiteto ia ficar, nenhum construtor iria ficar. Isso é ciência. É assim que polícia pega bandido, ou consultor de polícia pega bandido.
na maior mentira, no pulo do gato, né? O cara fica irritado que você tá dando um bom material para ele. Pô, mano, é óbvio que o cara tá roubando, pô, o dinheiro. É óbvio que o cara é malandro. Mas Deus trabalha assim. Amém? Ele dá o produto, o melhor para você trabalhar. Aleluia. Por isso você não pode fazer do teu jeito, malandragem. Mas para você aquilo não é malandragem, é lei de comércio. Está incutido aqui na mente da pessoa que aquilo não é malandragem, é lei de comércio. Ele nem vê como errado. Por isso que ele fica irritado. Pô, eu faço tudo. Tá entendendo? A mentira se torna tanto uma verdade que ele não vê nada de errado nisso. Não vê nenhum crime nisso. Tá tão colocada a verdade nele. Que nem os médicos de padrão baixo, chamo médico de padrão baixo hoje, os médicos que seguem protocolo lá de cima. Eles seguem tudo protocolo. E quem está lá em cima programando os protocolos são os caras que vão ganhar dinheiro com a prática do protocolo. Um exemplo, o cara aqui no protocolo aqui embaixo não são médicos menores, gente. A posição que ele se encontra é menor. Amém? Então, de decisão de tudo o que deve ser aplicado para o mundo inteiro seguir. Amém? Na posição, não é que intelectualmente ele é menor. Às vezes se torna, às vezes, né? Porque, pelo amor de Deus, não consegue enxergar isso. Aí o cara vai lá, o médico aqui de baixo arranca a vesícula. Porque o médico lá de cima mandou. Fez o protocolo. Deu tal problema, arranca a vesícula. Cirurgia. Pá, corta. Aí o cara arranca a vesícula. Aí ele vai ter problema. Primeiro, a Bíblia fala que a alimentação principal do corpo que protege o ser humano, está escrito na Bíblia, um versículo tremendo, que protege totalmente a saúde do ser humano. É a gordura, é o tutão da gordura. Ele não vai poder comer gordura. Aí o que os caras vão ganhar? Os caras lá de cima sabem que eles vão ganhar. Eles não estão enganados. Eles são inteligentes, é que nem a Igreja Católica faz. Meia verdade. Usa a Bíblia para todo mundo falar, é Jesus! Aí coloca Aparecida, apóstolo Paulo, coloca fulano, Beltrano, Ciclano, Aparecida lá, Aparecida parece reencarnação da Igreja Católica, né? Uma é Nossa Senhora de Fátima, Virgem não sei das quantas, Virgem etc, e assim por diante, Aparecida, tudo é a mãe de Jesus. Pô, meu, não tem reencarnação no negócio, meus caras, tudo é mãe de Jesus. Que coisa, hein, mano? E até tem uma explicação para isso, mas não importa. Os caras mandam adorar. Tá entendendo? Manda servir, adorar e tudo mais, é doido. Meia verdade, por isso que ela é conhecida no Apocalipse como a grande prostituta. Tá entendendo? E ela vai cair, o próprio anticristo vai destruir ela. E ele fala, ó, vamos usar a sabedoria. Quem que é essa Babilônia? A grande prostituta é a Babilônia Nova. Onde ela está? Ela está localizada em tal lugar. A única cidade no mundo, no tal lugar que fala que está lá, é uma só no mundo. Eu uso inteligência agora. Eu li Apocalipse. É a única cidade, geograficamente fala. Os pontos certinho. Só tem uma cidade no mundo que está localizada naquele ponto. Então, por que ela é grande prostituta, a Babilônia dos tempos de hoje? Porque ela usa Jesus Cristo, mas acrescenta toda ideia falsa. Assim como a medicina de Jesus, mas os caras acrescentam um monte de ideia falsa. Aí o cara que tira a vesícula está ferrado. Não pode comer o principal que protege o corpo dele da saúde. O que ele vai gerar? Pool, se ele tiver dinheiro, é pool disso, pool de minerais, pool de aminoácido, pool de não sei o que, um monte de vitamina na veia. Vai começar a gerar bilhões por ano, bilhões, para o sistema farmacêutico, seu laboratório. E o médico da imagem nem sabe que os caras estão se alimentando de pool de minerais e tudo mais. E entre outros remédios nas farmácias. Tudo porque o cara tirou a vesícula. Mas vem um médico pensador, né, e fala, olha, é só tomar tal remedinho quando você for comer. Tá entendendo? Que vai substituir. Que vai te auxiliar, tá entendendo? A tua vesícula, né? Você vai tomar ele
E esse remedinho que você vai tomar, é uma cápsula toda vez que for almoçar, comer pro resto da sua vida. Porque toda a vitamina do nosso corpo, os caras lá em cima sabem, os de baixo não sabem. Toda a vitamina do nosso corpo, ela precisa do quê? De gordura para ser metabolizada e absorvida. Essa é a verdade. Seja vegetal ou animal. Vegetal tem que ser gordura saturada, vegetal, tá? Óleo de coco, abacate, senão não funciona. E frutas oleaginosas. Gente, aí o cara vai ter o quê? Se ele tomar o comprimidinho, ele não precisa tomar pul de nada. Até fizer pesquisa, não funciona. Não adianta você ficar tomando isso daí não, que não funciona. Tá entendendo? Não adianta. Você toma, não funciona. Não adianta. Mentira. A internet sempre não funciona. Funciona, gente. Tem livros científicos que comprovam a eficácia, né? Que se você não tem vesícula, então você vai tomar esse comprimido, esse comprimidinho vai substituir a ação da vesícula. Aí você pode comer gordura, que vai absorver, você não vai ter mais dor de barriga, não vai ter mais problema, não vai mais ter que ficar gripado facinho, doente, aqui alguns anos você morre fácil. Você vai ficar saudável. Mas é a mesma coisa, mano. Os caras aqui embaixo vê como verdade porque não pensa. Tamanha mentira que jogam para eles, aqui embaixo. Os caras lá em cima sabem a verdade. Os caras aqui embaixo tamanho se torna tudo verdade. É assim o pedreiro malandro, o encanador malandro, que não sabe mais o que é malandrar, discernir o que é certo e errado. Porque para ele aquilo é verdade. Quando chega um cara diferente, ele fica doido, fica irritado, que vai perder. É assim como o evangelho de Cristo chega em você, é assim como o chefe, o comandante do exército chega para você e fala assim, ei, tira a tua sandália, meu. Em outras palavras, se você quer vencer essa batalha, essa guerra, se você quer ser abençoado, se você quer que eu lute por você, tira a sandália dos teus pés. Tira. Foi uma linguagem totalmente bem macha lá, né? Masculina mesmo. De um lado, o anjo. É só tirar a sandália dos teus pés. Do outro lado, ele se prostrou. Qual que é a mensagem do Senhor? Se humilhou. Muitos crentes se humilham diante de Deus. Mesmo assim, não tira a sandália. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Que mensagem? O comandante do exército do Senhor respondeu, tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou. E ele já tinha se prostrado. Ele se prostrou quando ele viu que ele falou assim, você vem em nome de quem? Para ajudar nós ou ajudar os inimigos? Eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Ele se prostrou na hora que o Senhor dos Exércitos de Yahvé, o respeito a Deus. Então o que o Senhor quer de mim? Tira a tua sandália. Como é que você chega em Deus? Para você ser ajudado, direcionado naquilo que você precisa tirar da sua vida. Naquilo que você é crente há muito tempo às vezes, mas mesmo assim às vezes está pulando um pé só. Tá entendendo? Você tirou uma sandália, não tira a outra. A Bíblia fala isso, que o cara nasce aleijado. Então, para Deus te curar, né, restaurar a tua saúde, o que você tem que fazer? Às vezes está pulando, né, um pé do outro. Por quê? Porque literalmente não houve a direção de Deus. Ou ouviu mais ou menos, nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo, mas continua, como a Bíblia fala, o cristão nasceu para correr. Você continua o quê? Com os pés amarrados. A Bíblia fala em Hebreus, dá a ideia disso, que o cristão nasceu para correr a carreira que Deus deu proposta. Né? Ele deu uma figura, uma linguagem figurada. Imagina você correndo todo amarrado, pés amarrados, você não corre. Imagina você correndo, tá lá, manco, você não corre. Não vai conseguir. Então ele fala, tem que curar isso daí. Então às vezes você aceitou Jesus Cristo. Qual que é o caminho? Se humilhar. Dobrar teu joelho, orar, falar, Deus, o que o Senhor quer de mim?
Como é que eu tiro minhas sandálias? Eu começo assim. Deus, eu não posso confiar em nada, tudo é fé. Da minha força, da minha capacidade. Eu quero trocar tudo isso pela tua força, pela tua capacidade. Eu quero trocar tudo que é analógico, que é meu, e colocar o digital, que é do Senhor. Aleluia. Tá entendendo? Para de seguir, de usar a internet de escada, mano. Para. Internet de escada. Lembra? Mandar uma mensagem, meia hora depois chegava. Tá entendendo? É fibra óptica hoje, mano. É óptica hoje que usa fibra. Usa fibra, mano. Fibra do céu daqui a pouco é mais rápido ainda. Então, é assim, o Evangelho de Deus é dessa forma. É tremendo, você não vai perder. Mas não adianta o teu objetivo ser o mesmo de Deus. Se você usar a tua maneira, é como eu falei, a tua maneira está tão corrompida de fazer as coisas que você não vê defeito. Você acha certo. Porque o protocolo vem lá de cima ensinando como ser pedreiro, até o curso de computação como você faz. Eu aprendi quando fiz curso de computação para arrumar computador, no caso, técnico de computação. Eu fiz o curso lá, e aí para arrumar você vai lá e o cara te ensina, você abre o processador lá, o cérebro do computador, né? E tem uma pasta isotérmica lá, dá uma olhadinha do lado esquerdo, direito e arranca ela. Para sempre dar problema. E sempre você vai estar lá, um cliente constante. Só brasileiro que ensina isso. O mundo também está se corrompendo, mas brasileiro tem essa febre de mentira. Tá entendendo? Só brasileiro faz essa sacanagem, mano. Vai enterrar um ferro, o soldador solda tudo, faz a garagem do cara, vai enterrar o ferro no chão, embaixo terra e no meio coloca concreto. Debaixo fica aberto terra, vai apodrecer tudo, aí vai cair. Aí você reclama pra ele ainda, mano, pode fazer isso não, sabe o que ele fala? É meu ganha-pão de amanhã. Pra eles é tudo certo, mano. Tinha que enfiar concreto embaixo, em tudo, isolar tudo, colocar uma tinta, né, naval no pé, é assim que norte-americano trabalha, naval no pezinho do ferro que vai ser enterrado dentro do concreto, pra nunca apodrecer. Mano, uma tinta emborrachada, né? Gente, é brasileiro, porra. É brasileiro. É incrível. Você pega uma tomada, um macho da tomada norte-americana, tenta quebrar assim, ó. Difícil, cara, mas quebra. Sacrifício. Você pega uma tomada brasileira, o macho, né? Que entra na tomada lá. O machinho, só dá uma torcidinha assim e amassa. Tudo mole. Pega o norte-americano, não quer ver se abrir aquele negócio, mano. O cara pode ser um strongman, ele vai sofrer para rasgar a mão. Brasileiro. O que Deus queria falar para a humanidade aqui para você hoje quando você lê esse texto? Você tem que parar de fazer as coisas da tua maneira. Parar. Você tem que parar. Você tem que parar. Fazer as coisas certas. Amém? Aí o médico que ouve minha mensagem agora fala, pô, que nem sabia disso. Pô, impossível não saber. Dos sais biliares, tem que dar sais biliares. Mas que os protocolos dizem que não funciona. Aí o médico pega o paciente dele e dá sais biliares para ele. Faz até cirurgia, arranca a vesícula dele, dá sais biliares para ele. Você vai ter uma vida normal, contanto que você toma sais biliares. Tá entendendo? Aí o protocolo lá de cima, o que ele fez aqui? Ele impediu que o cara gastasse dinheiro a vida toda com pool de minerais e aminoácidos. Alguém lá em cima vai perder, vai ficar muito macho. Por isso que essas pessoas que falam a verdade na internet, em tudo que é lugar, eles acabam morrendo. Sempre morte súbita. Não é à toa, mano. Se Jesus existisse hoje, ele fala tanta verdade que ia jogar uma bomba atômica nele, mano. Não é palavra minha, doutor Augusto Cury que fala. Cita isso. Que o mundo é corrompido hoje com a mentira. O mundo é corrompido pela mentira hoje.
Qual que é a verdade? Quando nasceu o vírus, por exemplo, bactérias e vírus, quando o cara descobriu essa verdade, ele foi morto. Foi torturado e morto, mano. Enquanto ele ensinava os seus alunos, tudo bem, os alunos faziam. Quando descobriu, ó, fazer cirurgia tem que limpar tudo. Eles não limpavam, tem que lavar, todo mundo fazia. Começou a seguir a ideia dele, não morreu mais gente. Morria pouco. Aí quando ele colocou em jornais e colocou em revista para o mundo científico, mataram ele, literalmente isso. Depois de quase 200 anos então da morte dele, 100 e poucos anos depois da morte dele, que foram revelar a verdade dele. Mas por quê? Porque descobriram como ganhar dinheiro com a verdade dele. Mas revelaram só uma parte da verdade. Pela Bíblia, a Bíblia fala tudo. A Bíblia fala de celular, que você que é viajante. A Bíblia fala tecnologias que existem hoje, tudinho. Está na Bíblia, só na internet. Tudo está em versículo bíblico, mano. Claro que a gente, com pouco tempo, com o tempo eu vou explicar tudo para você, mostrar certinho. Não é coisa de eu estou tentando interpretar. É lógico, é claro, tá entendendo? E fala sobre bactérias e vírus, a verdade. E o que esses caras ensinam hoje é 30% da verdade de bactéria e vírus. Só que eles sabem lá em cima. Mas o cara aqui embaixo só conhece 30%. Seja veterinário, seja médico, cirurgião, seja quem for. Os caras aqui embaixo só conhecem 30% da verdade de virose e bactéria. Porque a Bíblia mostra muito mais. Então fala, cadê? Aí estudando, opa, eles conhecem também. Não é assistir internet, gente. Pelo amor de Deus, internet é um veneno. Às vezes você cai num canal igual esse que está caindo agora, é uma benção. Mas o resto, a maioria é veneno, mano. E lógico, se eu mostro uma verdade para você absoluta e causa coceira e dor no teu cérebro, você vai querer seguir aquela que é fácil, que não causa dor. Qual que é mais fácil eu falar para você? Uma dieta que você pode comer carboidrato e açúcar à vontade. Eu te ensino e você o que você deve fazer é só fazer exercício físico, etc. Você pode comer açúcar, você pode comer doce que não vai te fazer mal. Vai deixar você na cadeira de roda, na verdade, né? Porque vai inflamar tudo, teus músculos, vai ficar 1 mês na academia e 3 meses fazendo tratamento. Mas tudo bem. Aí você vai, não, qual que é a dieta que você vai querer escolher? Ou aquela que você tem que comer mais proteína, gordura, a cetogênica, que você tem que mudar a tua alimentação para você ir para academia, para pegar músculo, massa. Essa é mais difícil, né? Então eu vou ficar com a mais fácil, com a açucarada. É assim que é o mundo hoje. Agora volto a dizer, tua verdade é tão corrompida às vezes que literalmente parece verdade. Então Deus manda te dizer, tira a sandália. Tira teu conhecimento. E deixa o conhecimento de Deus entrar. Amém? Essa é a resposta que eu tenho para a pastora Cris. Tá? Essa é a resposta desse texto. Espero que eu tenha, ou melhor, espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Evangelista Pensador na